E aí, meu povo amado de Jesus, por esses dias eu senti muito no coração de fazer esse vídeo, tendo em vista aquilo que o Senhor falou no meu coração em relação a tantas perdas que nós temos tido, né? A gente vê o cenário mundial e achava que estava longe, né? Tantas pessoas, Deus levando tantas pessoas, só que isso tem chegado perto de nós, próximos de nós, e temos tido muitas perdas. E o Senhor me deu uma palavra por esses dias. Nós estávamos orando e o Senhor me deu uma palavra em Ruth. E a gente for ver a palavra de Ruth, todo mundo sabe que Ruth, ela era esposa, né, de um dos filhos de Noemi. Noemi e sua família saiu da terra do Senhor e foi para o campo de Moabe, né, porque estava tendo fome na sua cidade. E ela foi, o esposo e os filhos, né? E todo mundo conhece essa palavra e sabe que quando eles chegaram lá, o esposo dela faleceu. E a Bíblia fala que eles ficaram 10 anos lá, cerca de 10 anos. E nesses 10 anos, os filhos dela também pegaram esposas para se casar ali naquele lugar. A Bíblia ela não relata direito o que acontece, em quanto tempo eles casam, quanto tempo eles ficam casados durante esses 10 anos, mas eu acredito que deve ter sido em pouco tempo que eles ficaram de casados que eles faleceram. Por quê? Porque, diferente de hoje, antigamente as pessoas já se casavam e logo tinham filhos, né? E eu creio que se fazia muito tempo que eles estavam casados e ainda não tiveram filhos, os dois casais, né, os dois filhos de Noemi, a Bíblia teria falado que eles não tiveram filho porque elas eram estéreis, mas não é isso que a palavra fala. A palavra simplesmente não descreve quanto tempo fazia que eles tinham se casado e por que eles não tinham filhos. Nenhum dos dois casais tinha filhos. Aí acontece que os dois morrem, né? Os dois filhos, Malom e eu acho que esqueci o nome do outro. E aí as suas esposas ficam sozinhas com a sua sogra. E todo mundo sabe que elas se despediram e Noemi mandou elas voltarem. Aí Orfa voltou e Ruth decidiu ficar com a sua sogra. E é aí que a gente vê a diferença de quando nós estamos convertidos verdadeiramente no Senhor. Quando Ruth, ela se converte ali, que ela casa com ele, com seu esposo e começa a conhecer, né, a sua família, a sua sogra, ao Deus da sua sogra, ela já estava vindo e vendo um cenário já de derrota, porque eles saíram da terra deles com fome para ir para lá, para a terra dela. Então assim, eles já estavam vindo numa situação de derrota. Depois o sogro morre. Amém, o sogro morreu. E depois o esposo e o cunhado morrem. Então que referência Ruth tem desse Deus, né? É uma referência de Deus de vitória, de bênção? Porque se você for ver até aí, a gente não vê isso na vida delas, né? E ainda assim ela se converte ao Senhor verdadeiramente e fala para sua sogra: eu vou com você, eu vou contigo, o teu Deus é o meu Deus. Ainda que a morte chegou na casa delas, ainda que o cenário que ela tinha visto, que ela tinha conhecido, não era um cenário de vitória, como muitos de nós esperamos ver, ela verdadeiramente se converteu ao Senhor.
e falou: eu quero este Deus é o meu Deus. E o cenário era de morte. Nós estamos falando de 3 homens que faleceram. Ela viu 2 homens, acredito que novo, perto dela falecer, inclusive o seu esposo. Então, sabe, aquilo que o Senhor falou no meu coração é: será que nós estamos como essa moabita? Que ainda que num cenário de morte, de tristeza, né, de desesperança, porque ela não tinha outro cunhado para se casar. Tanto é que quando ela fala que vai com a sua sogra fala para ela ficar, que não tem como que ela vai ter outro filho, ainda que tivesse, né? Que o nome dela, até isso, se ela falasse assim, não, de repente Ruth se converteu porque a sua sogra era crente de verdade. Eu creio sim que Noemi era crente de verdade, mas não se esqueça que Noemi pegou e falou ainda assim: não, filha, olha, não vem atrás de mim não, porque agora o meu nome não é mais Noemi, é Mara, porque eu sou amarga, porque o Senhor me fez amarga, porque eu perdi tudo. E eu entendo o sentimento dela naquele momento. Mas ainda assim, Ruth, com tudo isso, com todo esse cenário de morte, ela se converteu verdadeiramente ao Senhor e falou: não, esse Deus é o meu Deus. Então, como que nós estamos hoje? Todos os dias, se a gente for abrir o Facebook, se a gente olha no nosso grupo de família, sempre tem alguém que está falando de alguém que morreu. É sempre um cenário de morte. Infelizmente, e pessoas novas, pessoas idosos, novo, não tem idade para morrer, infelizmente. E como que nós estamos lidando com isso? Sabe, será que nós estamos sendo como Ruth? Ainda que o cenário de morte, ainda a gente vai falar: não, o seu Deus é o meu Deus, e eu ainda quero esse Deus. Aí às vezes para você que está vendo esse vídeo, que talvez não me conheça, fala assim: mas Kessia, como que você sabe? Você nunca passou por isso. Você já passou por isso? Que é perder uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas de uma vez? Ou que referência que você tem? Porque a morte é muito doída. Quando o mundo fala assim que para tudo tem um jeito, menos para a morte, é a pura verdade. Porque quando a morte chega, acabou. Simplesmente acabou. E eu tenho para dizer para você, irmão, que talvez não me conheça, que no final do ano em 2013, a partir desse ano de 2013, nós começamos a ter várias perdas. E morava conosco, no fundo da minha casa, morava o meu pai, a minha avó, que era a mãe dele, a minha tia, irmã dele, todos moravam ali com a gente em casa. Já há muito tempo, eles sempre moraram com a gente. E a minha avó, em 2013, faleceu. Cerca de 8 meses depois, o meu pai faleceu. E depois de 9 meses, a minha tia, irmã dele, também faleceu. Então todo mundo que morava no fundo de casa, o Senhor levou. E o Senhor é um Deus que conforta. E o ano passado eu passei por a pior fase da minha vida, porque o Senhor levou meu esposo também. Eu infelizmente tive a perda do meu esposo. Um homem de 24 anos, novo, forte. Estava trabalhando na segunda-feira e na quinta-feira o Senhor levou. Muito rápido, sem estar doente. Ele foi vítima, né, nós acreditamos, suspeita de H1N1. E foi muito rápido. Quem estava comigo, quem viu, todo mundo se assustou, porque realmente foi muito rápido. E no mesmo dia que meu esposo faleceu, o meu filho também ficou internado. Então eu escutava, né? Virou um bochicho todo o hospital, porque todo mundo de máscara, o meu esposo no isolamento, e depois que ele faleceu, que o meu filho deu entrada também, eu escutava as pessoas falando, né? A criança no isolamento e o meu esposo já tinha falecido. Então, assim, eu sei, irmãos, o que é isso. Eu sei o que você está sentindo.
E na primeira coisa que acontece eu sou Mara. Eu sou chamada agora, pode mudar o meu nome, é de Mara. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos, que o mesmo Deus que permite, porque, irmão, todo mundo sabe, só Deus, na verdade, sabe o que aquela pessoa tem com ele. Por que Deus o levou? Por que Deus permitiu a morte chegar, irmãos? Nós não sabemos, porque a intimidade é de cada um, é individual. Eu só quero dizer uma coisa para você, que ainda que doa, ainda que tá deslacerado, que você fala assim, eu vou enlouquecer, porque essa é a sensação que a gente tem, eu vou enlouquecer. Eu sou Mara, eu quero dizer que seja como Ruth, o teu Deus é o meu Deus, e Ele muda a nossa sorte, Ele muda o nosso cativeiro, Ele é o Deus que, Ele permite a ferida, mas Ele sara também. O tempo vai passando e Deus vai trabalhando, Deus vai cuidando de nós. Aquela pessoa vai estar sempre guardada no nosso coração, com certeza, para o resto da nossa vida. Mas o nosso Deus, Ele nos dá a paz, Ele nos dá o refrigério. Um dia eu me lembro que eu estava muito desesperada e eu fui numa vigília. E nessa vigília eu falava, Senhor, por que o Senhor levou ele? Deus tão novo, tão novo. E aí o Senhor me mostrava como se um rio de moinho de fogo e lambesse, consumisse. E o Senhor falou, ele era meu, eu consumi o holocausto, porque é meu. Irmãos, nós somos do Senhor. E na hora que Ele quiser levar, Ele vai levar. Quem somos nós? Mas eu só quero te dizer que ainda que o Senhor permita levar alguém que você ame muito, confia nele, que o Senhor sempre Ele tem algo para tratar em nós e Ele traz essa paz. Há um ano atrás eu não diria que eu ia fazer esse vídeo para você, mas eu creio que Deus permitiu toda aquela situação porque eu vejo hoje o que o coronavírus está fazendo, é exatamente a mesma situação que eu passei lá atrás com H1N1, né? A gente mascarado o tempo todo. Eu me lembro que o meu filho ficou 7 dias internado no isolamento. E no isolamento a gente só podia ficar lá com ele de máscara. Era exatamente como está acontecendo hoje nesse coronavírus. O Senhor me permitiu viver algo há um ano atrás, para que hoje talvez eu pudesse estar aqui fazendo esse vídeo para você. E falar que há esperança, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor trata no nosso coração. E que você seja como Ruth. Esse Deus é o meu Deus e eu vou continuar com Ele. Para onde você for, eu vou com você. E esse Deus eu não vou largar. E aí sabe o que acontece? Depois que ela realmente decide ir com a sua sogra, ela vai. E a Bíblia fala que assim que elas chegam lá, toda a cidade sabe que elas chegaram. E sabe o que aconteceu com elas, né? Só que o nome de Ruth foi mandado para todo mundo conhecia quem era Ruth. E ela foi trabalhar para pegar as espigas, a palavra fala. E no começo do dia, Boaz já chegou. Assim que aconteceu, elas chegaram na cidade. E assim que chegou na cidade, Boaz já viu ela. Falou, quem que é essa moça que tá aí? Quem que é ela? E aí o rapaz fala, é a Moabita que veio com a sua sogra. E aí ele fala, não, pode ajudar, deixa... todo mundo sabe o que acontece depois, né? Que ele fala, e aí ele ainda fala assim, aí da hora do almoço. Então sabe o que eu entendo, irmão? Que ela chega na primeira hora do dia. Ela no primeiro dia que ela chega, logo em seguida o dono chega. Não era nem a hora do almoço, era a primeira hora do dia. E ele fala, não, ela vai até almoçar aqui, deixa ela vir aqui, né, comer o bocado dela com as meninas. Quando Ruth chega em casa e conta para sua sogra tudo o que aconteceu, o que a sua sogra faz, fala para ela fazer tudo aquilo, ela vai e no outro dia seguinte ela encosta lá no pé dele e todo mundo sabe da história. E naquele segundo dia, ele chega e fala assim, eu tenho que resolver isso hoje. Sabe o que eu entendo dessa palavra, irmão? O Senhor falando assim, que ainda que aconteça tudo isso,
Ele tem pressa em trazer remissão na sua vida, em trazer esperança para você. Ainda que a morte chegou, igual chegou, elas logo que chegaram, no primeiro dia de trabalho, na primeira hora do dia, o Senhor estava com pressa de abençoar, o Senhor estava com pressa de dar esperança para ela. E essa esperança o Senhor vai trazer para você, porque Ele é um Deus que Ele conforta o nosso coração. Ele conforta o nosso coração. Eu creio nisso. Então creia você também que aquilo que Deus vai fazer é coisa maravilhosa. Aí eu me lembrei também de uma passagem de Gênesis, que quando chega a Rebeca para Isaac, a Bíblia vai falar assim, em Gênesis 24, verso 67. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Sabe, irmãos, o que eu entendo é que Deus permite que a morte chegue, porque tem que chegar, infelizmente. Mas o Senhor tem pressa, Ele tem muita pressa em nos dar o consolo, em tratar a nossa dor e trazer a alegria na nossa vida novamente. Porque, infelizmente, irmãos, nós temos que continuar e continuar na presença do Senhor, porque só Ele que pode trazer a paz, o refrigério e a esperança, porque quando nós perdemos alguém, nós perdemos a esperança, é como se tudo acabasse, e o Senhor falando, não, tenho ainda coisas com você, ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, só crê que o Senhor é o Deus que sara, Ele permite a ferida, mas Ele sara também, porque Ele é Deus. Então faça como Ruth, fica mesmo aos pés do Senhor, o teu Deus é o meu Deus. Ainda que o cenário seja de morte, se converta verdadeiramente, fala, eu vou contigo, teu Deus é o meu Deus, porque Deus tem pressa em abençoar, em fazer essa sua tristeza, o Senhor te dá esperança, e como Ele fez com Isaac, Ele sabe como Ele vai confortar o seu coração, Ele sabe como vai confortar o seu coração, e creia que esse Deus é maravilhoso, ainda que Ele permite tudo isso, você lá na frente você vai entender e você vai ver que você tem mais força do que você imaginava, porque Ele é que vai te dar essa força. Em nome de Jesus. Amém.